Olá, boa noite, tudo bom? Hoje, quarta-feira, dia 28 de dezembro, tô entrando aqui para mais um chá de boneca. Então, boa noite, seja muito bem-vinda. O Chá de Boneca é um programa onde eu trago assuntos que interessam a mulheres que querem fazer bonecas de pano tão bonitas quanto essas aqui, né? Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você gosta de boneca de pano, se você já foi picada pelo bichinho da boneca de pano, fica aqui comigo. Hoje vamos falar sobre acabamento, sim, passo a passo para acabamento de boneca. Tudo bom, Duda? Tudo bom? Não consigo ver seu nome, me fala aí qual que é seu nome. Fefitas. Oi, Alan, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre acabamento de bonecas de pano. Aqui eu tô com meu chazinho, como sempre, né? Chá de boneca tem que ter um chazinho. Hoje tá um calorão aqui, mas eu trouxe o meu chazinho de pera. Então, vou tomar aqui meu chazinho enquanto vocês se acomodam aí. Pegam um chazinho de vocês também. Já compartilhem aqui o vídeo aqui para quem vocês acham que vai interessar esse assunto, porque acabamento é um assunto que vocês pedem muito aqui, muito. E eu sempre pergunto para vocês, mas o que vocês querem dizer com acabamento? Então vamos ao tema acabamento aqui. Eu vou tratar aqui, nesse momento, nesse vídeo, acabamento como acabamento de pecinhas de boneca. Então, o acabamento que a gente faz quando faz as pecinhas da boneca, partes da boneca e também de roupa, tá? Mais acabamento pode ser, por exemplo, o acabamento geral da boneca. Então, o acabamento, o rostinho é um tipo de acabamento, o cabelo é acabamento, pintura é acabamento, enfim. Então, roupas, né? As roupas em si são um acabamento da boneca, né? Então, tudo isso pode ser... desculpem, gente, eu me perdi aqui que tá rolando buzina lá fora, sei lá o que tá acontecendo. Enfim. Então, tudo isso pode ser compreendido como acabamento da boneca, mas aqui hoje vou falar sobre algumas coisas, alguns cuidados que você tem que tomar ali com o acabamento das pecinhas e roupas das bonecas. Sentem aí, bem-vindas ao Chá de Boneca. E por que você, que já foi picada pelo bichinho da bonequeira, você que tem vontade de começar a fazer bonecas de pano ou já faz e quer melhorar, precisa me ouvir aqui nessa live. Porque assim, o acabamento, quando se trata disso que eu tô falando, que é o acabamento de pecinhas e de roupas, às vezes, aliás, muitas das vezes, ele é aquela coisinha que é invisível, sabe? Que se você faz direito, ele nem aparece. Agora, se você faz errado, ele vai aparecer, pode ter certeza, ele vai trazer algum problema pra você, você pode até perder a peça, né? Então, por isso que é importante que você quer fazer boneca de pano, me escute aqui nesse vídeo até o final, porque aqui eu vou dar várias dicas, várias coisas que você tem que cuidar de acabamento da sua boneca de pano. E também, no final, eu vou dar um passo a passo bem tranquilo, assim, mesmo para você que não tem máquina, para já te ajudar aí no acabamento das suas pecinhas. Então, é bem legal, fica até o final, porque vai ter um pequeno passo a passo, tá bom? Então, vamos começar com o nosso assunto de acabamento. Sejam muito bem-vindas. Tô vendo que tá chegando bastante gente. E assim, por que você deve pensar no acabamento? Será que ele é tão importante assim, né? Eu sei que muitas de vocês já sabem que acabamento é muito importante, porque vocês me pedem muito esse assunto aqui. Inclusive, eu quero que você me conte aqui, vocês que estão me ouvindo agora, me contem o que vocês mais têm dificuldade de acabamento, para eu começar a entender melhor também qual que é a dificuldade de vocês com o acabamento, tá? Eu vou trazer aqui a minha visão, né, de quem faz boneca, o que tem de dificuldades aí pelo caminho com o acabamento, mas muitas vezes vocês falam, eu fico um pouco confusa para entender o que vocês querem saber sobre esse assunto. Tá, e por que pensar no acabamento? Porque um bom acabamento, eu diria que é igual a boa durabilidade, né? Porque pensa aqui comigo. Vamos fazer um paralelo com uma roupa, por exemplo, né? Você pega uma roupa que tem um acabamento ruim.
Ah, ela desfia, sei lá, ela tá descosturando em algum lugar. Essa roupa vai durar muito? Muito provavelmente não. Né? Então, a mesma coisa com a boneca. Se você não tem um bom acabamento nas peças da sua boneca, né? Tanto nas partes dela, quanto na roupa, quanto no cabelo, essa boneca provavelmente não vai durar tanto. Pode ser até, então, assim, pensando se for para brincar, por exemplo, não vai durar tanto na mão de uma criança, né? Ela vai chacoalhar tanto aquela boneca, vai fazer tanta coisa, pode desfiar, pode desfazer a boneca, enfim. Se for para decoração, ela pode desbotar muito fácil, sei lá, sabe? Pegar muito pelo ou ficar, enfim, né? Várias coisas que com um acabamento ruim, você pode ter também uma durabilidade ruim. E outra coisa que você deve pensar sobre o acabamento, que muitas vezes eu já falei por aqui, é que você pode, se você vende, né, as bonecas de pano, se você tem intenção de vender, é importante você pensar no acabamento porque isso aumenta o valor percebido da tua boneca. Vamos pensar na roupa de novo. Quando você vê uma roupa que tem aquele, sabe, estruturada ou que é forrada, você não fica já com aquela impressão de tipo, nossa, isso deve ser mais caro, né? Por quê? Porque tem um ótimo acabamento, né? Não tem fio para todo lado, não tem a gente consegue ver todas as costuras, não tem isso, né? Então, dá um bom acabamento para tua boneca. Aumenta também o valor percebido da tua boneca, né? Valor percebido, quando eu falo valor percebido, é a pessoa olhar aquilo e já ter na consciência, nossa, isso já deve ser mais caro, isso tem né, já deve, acho que eu vou pagar mais caro por isso, mas vai valer a pena, entendeu? Então esse é um valor percebido mais alto da tua boneca. Tudo bom, Fátima, Clau? Sejam muito bem-vindas. Me contem aqui quais são as grandes dificuldades de vocês em acabamento. Como eu disse, eu tenho uma certa dúvida quando vocês me perguntam sobre acabamento. Tô trazendo esse assunto aqui porque vocês me pedem muito. É um assunto... meu Deus do céu, eu tô trazendo assim a pontinha do iceberg, que na verdade tem muita coisa para falar sobre acabamento, né? Mas vamos tentar trazer aqui o máximo que eu consigo em uma live, né? Então vamos lá. E assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar pra vocês, que eu sempre comento com vocês, é que não existe coisa perfeita. Então, muitas vezes vocês falam, eu quero fazer acabamento perfeito. Acabamento perfeito não existe, gente. Não existe, nunca vai existir, tá? Por melhor que você seja, não vai ter acabamento perfeito. Você sempre vai saber aonde que você errou, aonde que tem um ponto ali que poderia ter algum problema. Sempre, tá? Isso é a pura verdade. Então, assim, eu vou trazer coisas aqui que vocês podem, que vai ajudar vocês a dar um melhor acabamento, o melhor acabamento possível com o que vocês têm, mas a grande verdade é que vai muito de experimentação. Então, eu gosto de falar isso também, porque assim, cada uma tem uma vivência, cada uma faz um tipo de boneca diferente, tipos de roupas diferentes, enfim. Então, dependendo do tecido que você vai usar, dependendo das ferramentas que você tem aí para trabalhar, dependendo do uso que vai ter essa boneca, você vai ter uma experimentação diferente. Daí você pode descobrir nesse caminho fazendo boneca que tem outros modos de você evitar alguma coisa que dê ruim pro seu acabamento, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque eu já tenho algumas técnicas, algumas coisas que eu uso pra deixar o acabamento das minhas bonecas bons, né? Melhor que eu consigo, né? Mas teve uma encomenda que eu tive há um tempo atrás, que é uma boneca, eu vou tentar mostrar aqui a foto dela pra vocês. Eu até postei falando sobre o cabelo dela aqui no meu perfil. Nesse perfil aqui, né, que você tá me ouvindo. Oi, Rose, boa noite, tudo bom? Então, essa boneca, o que acontece? É uma boneca Tilda, essa aqui, ó. Estão vendo? É uma boneca Tilda. E ela me pediram que fosse do sagrado feminino, enfim, que é uma filosofia de vida e tudo mais. Então tinha que ter um vestido fluido, né? E assim,
A boneca Tilda, essa aqui que eu faço, não é essa grandona, tá? Essa grandona aqui, ela tem quase 70 centímetros de altura, ela é bem grande. Essa outra que eu faço aqui, ela tem 40 e tantos centímetros de altura, então ela não é muito grande, ela é delicada. E eu precisava fazer com um vestido fluido, então um vestido que fique fluido para uma boneca pequena tem que ser também um tecido fluido. Vocês estão vendo aqui, né, que tá bem fluido o tecido mesmo. Porque foi feito com crepe, gente. Crepe é um tecido que ele é usado para fazer roupa fina, né? Então, roupa de festa e tudo mais. Cara, então, eu tive uma experiência, assim, traumática com o crepe nesse momento. Porque era uma boneca pequena, com um tecido que é difícil de trabalhar, ele não é um tecido fácil, até para desenhar é difícil, ele escorrega, é difícil de costurar. E ali eu fui entendendo como deixar melhor o acabamento dessa roupa que eu fiz para ela melhor. Eu tinha feito uma barra, né, no vestido, que é o que normalmente a gente faz, né? Quando a gente pega e faz uma roupa que você não vai fazer duplo, né? Você não vai fazer forrado, aliás, você vai fazer uma barrinha. E eu fiz essa barra, pensando, vai ficar bonito. Cara, ficou horrível, ficou péssimo, porque o tecido pesou no tecido. Ficou uma coisa assim, sabe? Cara, não ficou legal. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um pequeno acabamento ali para ele não desfiar e para não pesar no tecido. Então, por isso que eu digo que é de experimentação, é você ir fazendo as coisas com consciência mesmo, né? Vendo se tá legal, se não tá. Não insiste num erro, sabe? Você fez a barra, viu que não ficou legal? Cara, desmancha e pensa em outra solução, né? Porque com certeza isso vai te trazer também experiência, né? Você vai entender agora. Agora eu entendo, por exemplo, que para um tecido tão fino como aquele, a barra talvez não seja a melhor solução para um bom acabamento. Talvez um bom acabamento seja a coisa mais simples, que é fazer uma pequena costura ali na borda, cortar bem rente e ficar, né? E daí ficar mais leve esse tecido. Boa noite, gente, tudo bem? Cheguem, peguem seus chazinhos. Eu tô com meu chazinho aqui, ó, pro chá de boneca. Falando sobre acabamento. Deixem suas dúvidas aqui também. Eu adoro quando vocês deixam dúvidas para eu responder. E para quem entrou agora, que não me ouviu antes, aqui eu vou falar de acabamento, basicamente acabamento das pecinhas da boneca e também de roupa, tá? Tratar mais ou menos disso. Não vou ficar falando de acabamentos no geral. E eu quero saber quais são as dúvidas de vocês sobre acabamento. Então, pensando nisso, né? Ateliê Magia de Pano, boa noite, Luzia, boa noite, minha primeira vez. Primeira vez que você tá aqui, Luzia, bem-vinda. Então, pensando nisso, né, que eu vou falar de acabamento das pecinhas e tudo, a gente tem que pensar já no acabamento desde o início, desde a hora que você sabe o que você vai fazer, que você pensa no que você vai fazer, que boneca que eu vou fazer. Vou fazer um bichinho, vou fazer uma boneca grande, uma boneca pequena, vai ter cabelo, não vai? Então, esse tipo de coisa você já pensa, porque vai ser a hora que você vai escolher o tecido. Então, primeiro ponto, vamos escolher o tecido, certo? Para você ter um bom acabamento, que é interessante você já pensar na escolha do tecido. O tecido é de boa qualidade, né? Gente, talvez eu tenha que sair correndo daqui em algum momento, porque a minha gata tá ali, sabe, fazendo furdunço. Depois eu conto pra vocês, inclusive, que ela aprontou hoje, que eu atrasei até pra entrar aqui. Bom, o tecido, ele é de boa qualidade? Como eu disse, bom acabamento é igual a boa durabilidade, né? Então, um tecido de má qualidade também não vai ser tão durável. Então, é interessante, quando você vai fazer uma boneca, você pensar, para aquele
para aquele uso que eu tô pensando, ele é um tecido de boa qualidade? Por que eu falo para aquele uso? Porque se for um negócio para uma lembrancinha só, cara, assim, vamos ser sinceros que não precisa ser um negócio tão de boa qualidade assim, né? Não precisa ter um acabamento tão maravilhoso, lindo, perfeito. Mas se for uma boneca que é para qualquer outra coisa, que não é uma pequena lembrancinha de, sei lá, de casamento, sei, de alguma coisa desse tipo, né? Dia das Mães, ó. Sei lá, de maternidade, qualquer coisa assim. Então, você precisa sim pensar no acabamento e precisa sim pensar se esse tecido é de boa qualidade. Porque ele pode desbotar, por exemplo, se for de má qualidade. Desbotar muito fácil, né? Ou então ele pode não ser lavável, sei lá. Esse tecido, outra coisa que você tem que pensar, né? Isso tudo, gente, eu tô falando pensando no acabamento da peça, né? Então, quando você vai fazer uma boneca de pano, se você quer fazer uma boneca de pano com um bom acabamento, você precisa, é importante você pensar em tudo isso. Esse tecido, ele desfia? Se ele desfia, você tem que tomar alguns cuidados. Você pode usar tecido que desfia fácil na tua boneca de pano? Claro que pode. Nossa, eu sempre falo pra vocês que eu amo linho. Linho, aqui ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, que depois eu vou passar um passo a passo pra vocês. Se vocês não ficarem aqui, vocês não vão ver, tá? Então, eu deixei esse linho preparado aqui, porque eu vou passar um passo a passo pra vocês, mas ó, como ele desfia. Desfia muito. E eu amo linho. O linho fica muito lindo nas bonecas. Então, pode usar tecido que desfia? Pode, mas você tem que ter vários cuidados para que o acabamento fique muito bom. Por exemplo, você tem que cuidar com o corte. Então, o linho, quando você vai cortar, deixa eu até mostrar para vocês aqui, olha. É interessante você usar essa tesoura que faz esses picotes aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando o lugar certo. Ixi, Maria do céu. Aqui. Tá vendo? Que fica esses picotinhos assim, né? Fica tipo um zigue-zague. Por quê? Isso evita que desfie tanto o tecido. E não tô falando, isso não é só para linho não, mas tô dizendo assim, se o tecido já tem uma tendência de desfiar, ó, Ateliê Magia de Pano, usa o tecido tricoline 100% algodão. Pois é, que também desfia, né? O tricoline desfia bastante também. Dependendo do tricoline, desfia bastante também. Então é bom você usar essa tesoura que picota assim, que daí ela já dá uma quebrada nesse desfiado, tá? Outra coisa que você tem que cuidar quando você vai cortar é a distância para costura. Então, no linho, por exemplo, eu já sei que ele desfia muito, eu já sei que ele é mais complicadinho nesse sentido. Então, o que acontece? Quando eu vou cortar depois de fazer a costura e tudo, eu sempre corto um pouco a mais do que eu cortaria se fosse um pouco mais distante da costura do que se fosse um outro tipo de tecido, porque eu sei que ele tem uma tendência grande de desfiar, né? Então, para evitar que ele desfie e eu perca a minha peça por esse motivo, né? Tipo, ele estrague a costura, então já tomar esse cuidado de cortar um pouquinho mais distante da costura. Outro cuidado que você tem que tomar com esses tecidos que desfiam desculpa, não é cuidado não. Na verdade né? É você passar... cuidado. A mesma coisa que o cuidado que você tem que tomar aqui na hora de cortar, você pode fazer... Arte de Umita, boa noite, tudo bom? Você pode passar o quê? Eu já falei isso algumas vezes aqui pra vocês, de dica, você pode passar termolina. Então, existe um negócio que é termolina leitosa, inclusive tem algumas dicas na internet aí que você pode fazer essa termolina em casa mesmo. E você passa termolina assim na beirinha do tecido, isso ajuda muito já a não desfiar esse tecido, tá? Outra coisa que você pode fazer para ele desfiar menos
é você fazer uma costura na borda. E essa costurinha eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, depois, no final, um passo a passo, pra vocês já aplicarem uma costurinha aí que é na mão mesmo, tá? Pra já te ajudar nesse processo aí de um ótimo acabamento com tecidos que desfiam. Olha só que legal. Então fica até o final, tá? Bom, então você pode fazer essa costura. E pra costura, ou é uma costura zigue-zague, se for na máquina, tá? Ou é a costura, uma outra costura que eu vou mostrar aqui pra vocês no final, na mão mesmo, beleza? Outra coisa que você tem que pensar, pensando ainda em acabamento, né? E pensando no tecido, escolher o tecido, você tem que pensar o quê? Esse tecido, ele mancha? Se ele mancha, assim, na verdade eu indico que você lave o tecido antes, indico que você lave o tecido antes de começar a fazer a boneca de qualquer maneira, se ele mancha ou se não mancha. Mas se você sabe que esse tecido mancha já de cara, assim, cara, lava o tecido antes de fazer a boneca, porque qualquer coisa que você derrubar ali, enfim, ele vai manchar, você pode estragar a tua boneca por causa disso. Então tome esse cuidado. Gente, eu tô vendo que tá entrando bastante gente, sejam muito bem-vindas. Deixa aqui suas dúvidas, eu gosto de responder dúvidas de vocês. A Teca, minha mãe, falou lindo, maravilhoso. Linho, é mesmo. Deixa eu tomar meu chazinho enquanto isso. Tudo bom, gente? Bom, então, esse tecido, você tem que pensar, ele mancha? Se ele mancha, com certeza lave antes. Eu já tive problema, tô falando por experiência própria, porque eu já tive problema de não ter lavado antes. E depois de já ter costurado a boneca, eu vi que ele tava soltando um pouquinho de tinta. O que eu fui lá? Eu peguei a pecinha, eu fiz uma roupinha, eu peguei a pecinha, lavei até sair toda aquela tinta, né, que tava saindo ali, porque senão depois a pessoa ia receber a boneca e aí, sei lá, por qualquer motivo ela vai querer lavar e não sei o que, daí ferrou, né, vai manchar tudo a boneca. Arte de um mita, faço amigurumis, mas sou apaixonada por bonecas de pano. Ai, que legal! Seja muito bem-vinda, espero que você já tenha sido picada então pelo bichinho da bonequeira, né, e já vai começar a fazer boneca de pano aí comigo. Outra coisa que você tem que pensar sobre tecidos na questão de acabamento é uma coisa que eu sempre falo para vocês, que é cuidar com as mãos. Então, sempre lava suas mãos quantas vezes for necessário para fazer boneca. Não vai com a mão, tipo, você acabou de pegar alguma coisa para comer lá e daí vai fazer boneca. Não, gente. Primeiro que deixa cheiro. Segundo, que você pode manchar a tua boneca. E se for um tecido muito delicadinho, tipo uma malha, vai ficar manchado, vai ficar feio. Então, toma muito cuidado. E eu tô dizendo assim, com a malha, porque a malha realmente, ela fica muito manchada. O algodão cru também, tá? O algodão cru, ele fica... Se você manuseia muito aquilo sem lavar a mão, assim... ele vai ficando escuro, fica esquisito. Então toma muito cuidado com o tecido, porque senão você vai ter um acabamento ruim na tua boneca, né? A pessoa vai olhar e já vai ver que tem uma coisa estranha ali, não tá legal, tá? Estão gostando, gente? Me falem quais são suas dúvidas. Bom, falei de tecido, né? Na escolha do tecido e tudo mais, você tem que tomar cuidado. A Arte de um Mita falou, até a gordura do rosto nas mãos mancha o trabalho. Sim, então, é a gordura que a gente solta, né? A gente tem muita gordura na nossa mão. E uma coisa também que eu sempre falo, se você tem costume, tipo eu adoro usar batom. Gosto muito de usar batom escuro. Mas quando eu vou fazer boneca eu não uso batom. Tanto que se vocês virem aqui as minhas lives que são de bonecando ao vivo, eu não tô de batom. Porque esse passar, a gente passa, né, pra costurar e não sei o que, ou coloca alguma coisa na boca pra segurar, enfim, né, eu tenho muito esse costume de colocar agulha na boca,
depois você suja tudo tua boneca. E aí, né? E aí vai ficar aquela coisa, você vai ter que lavar aquilo, daí já não fica legal, né? Então tem que tomar cuidado mesmo. Tudo isso é para ter um acabamento muito bom na tua boneca, tá? Bom, eu falei dos tecidos, agora eu vou falar de desenho, né? Na hora de você passar o risco do teu molde pro tecido, o que você tem que levar em consideração pensando no acabamento final da tua boneca? É escolher o material correto para você passar esse molde, esse risco pro tecido. Por que eu digo isso? Porque já aconteceu comigo também, tudo isso que eu trago aqui, gente, é coisa que já aconteceu comigo, que eu fiz muito errado e agora eu compartilho com vocês. É de você desenhar com algum material. Então, por exemplo, você vai desenhar num linho escuro e daí você resolve usar aquela caneta branca, tá? Testa antes, tá? Porque se você não testar e daí depois você fez, aconteceu, não sei o que... Principalmente se for no rostinho, né? Você desenhou lá o rostinho com aquela caneta branca e aí, claro, toda vez a gente acaba saindo do risco, a gente vai bordar, acaba errando um pouquinho ou quer mudar e não sei o quê. Aí você foi lá para tirar o risco e ficou a marca do risco lá. Daí você perdeu a peça, né? Porque ficou a marca, né? Tipo, se você fez no rosto, por exemplo, ficou aquela marca tudo desconexa no rosto da boneca. Então, assim... escolha o material correto para você desenhar esse molde no tecido da tua boneca, senão você não vai ficar com um acabamento legal, porque pode ser que ele fique marcado ali. Então sempre testa antes, tá? Pega o tecido que você vai usar, testa a caneta, testa tirar, se sair legal, aí sim você usa. Daí você tem certeza que vai dar certo, tá? Bom, falei então, tecido na hora de desenhar e na hora de costurar. O que a gente tem que tomar cuidado na hora de costurar, pensando em acabamento da boneca de pano? Para você que vai fazer boneca de pano, é muito importante pensar em tudo isso. Dependendo do tecido, como é que eu vou dizer? Dependendo do tecido, os erros que você comete na hora de costurar ficam mais ou menos marcados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um tecido que é mais elástico, tipo a malha, ele marca menos os erros. Então, se você errar alguma coisinha na costura, mesmo que seja do rostinho, assim, olha, você vai perceber que os tecidos elásticos, eles dão uma boa engambelada, assim. Então, por que é importante você saber disso? Porque se você tá fazendo uma boneca de malha, é óbvio, gente, que eu não tô falando aqui pra você, tipo, sair totalmente do risco, o negócio virar um rosto nada a ver com o que você tinha projetado antes. Mas tô dizendo assim, aqueles pequenos errinhos, sabe, que a gente comete quando vai costurar, porque eu sempre digo, eu não sou uma ótima costureira não, tá? Eu erro bastante em costura e é normal, principalmente você que está começando aí, é normal errar na costura. Então, se você está usando um tecido mais elástico, tipo a malha, pode ser que esse erro passe bem despercebido e não vai afetar em nada no teu acabamento, sabe? A tua boneca vai continuar linda, maravilhosa, você não vai precisar se incomodar com isso. Agora, um tecido que é um pouquinho mais duro, do tipo o linho, que é mais estruturado, ou então o algodão, que também é mais estruturado, daí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então você vai costurar uma curva, você errou um pouco a curva, ficou ali uma pontinha, é melhor você arrumar, tá? Então pensa nisso também, quando você for costurar, se você vai fazendo um tecido mais maleável, mais elástico, ou então num tecido mais duro, daí você pode também medir o seu cuidado ali na hora da costura para ter um acabamento muito bom, certo? O que mais temos para falar que você pode tomar cuidado para ter um ótimo acabamento? Na hora de cortar o molde. Então, como eu disse, né, você já tem que tomar cuidado dependendo do tecido para cortar um pouquinho mais longe da costura, né, para evitar que aconteça alguma coisa.
E também é importante para você ter um ótimo acabamento, eu já falei aqui em algum conteúdo por aqui, fazer picotes nas curvas. Então, se você tem uma pecinha pequena ou então alguma curva, né, alguma costura curva da tua boneca, que a gente sempre tem, seja mãozinha, pezinho, cintura, né, pescoço, é importante você fazer picotinhos com a tesoura nessa parte para fora da costura, tá? Porque ali, se você não fizer esses picotes, você vai acabar, o tecido vai ficar tentando trabalhar, ele vai ficar repuxado. E isso vai fazer com que a tua boneca fique repuxada. Depois, na hora de você desvirar, ela vai ficar toda repuxada, porque ela não teve esse espaço para esticar. O tecido não teve esse espaço para esticar ali, entendeu? Então, faz picotinhos nas curvas, é muito importante isso, para você ter um ótimo acabamento. Outra coisa, você tem quina, né? Então, por exemplo, aqui, olha, quando a gente vai costurar, né? Muitas vezes, acho que essa boneca aqui tem. Você costura aqui, de repente você vira a agulha e vem pra cá. Então você faz um picote bem na quina, assim, ó. Tem que fazer esse picotinho na quina para você conseguir virar desvirar essa boneca e ela ficar também, ó, perfeitinha ali, principalmente nessa parte do pescoço, ou então em roupa, quando você pensa na calça, por exemplo, né, que tem a parte ali de baixo, fazer o picotinho ali para ela ficar muito, muito bem acabadinha. Outra coisa, uma dica bem legal também, pensando ainda em corte, né, do molde e tudo, é você abrir as costuras. Então, quando você faz uma emenda de tecido, por exemplo, né, então, por exemplo, aqui, que a gente tem a cabeça que é de um tecido e aqui que é de outro tecido, eu emendei esses dois. Depois que eu emendei, é legal você, depois que você emendar, é legal você passar abrindo essa costura, né, com o ferro de preferência, mas se não for com o ferro, dá pra ser com qualquer outra coisa, assim, só pra abrir mesmo, porque depois fica mais fácil de você passar uma costura ali por cima, sabe? Como é que eu vou dizer? Fica melhor esse acabamento, porque senão vai ficar embolotado aqui, tá? Pode ser que fique embolotado. Então, abrir essas costuras também é bem importante para o acabamento. Nossa, eu já falei bastante coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu já falei sobre a escolha do tecido, sobre na hora de desenhar, na hora de costurar, na hora de cortar o molde. Isso tudo pensando nas partes da boneca, acabamento das partezinhas da boneca. Agora, pensando numa roupa, uma roupinha de boneca, né? O que é importante você pensar para ter um ótimo acabamento da roupa? As barras, por exemplo, fazer barra na roupa, né? Se você pensar na nossa roupa normalmente tem barra, ela não acaba, o tecido não simplesmente acaba sem nenhum acabamento, sem nenhuma costurinha que seja, né? Então, pensar nas barras. Esse tecido desfia muito? Se sim, e se você vai fazer uma barra, é interessante você fazer uma barra dupla. Essa bonequinha aqui tem barra dupla, se eu não me engano. Tem. Ó, tá vendo? Esse vestido dela não é forrado, mas tem uma barrinha aqui, olha. E é linho, tá? E por que não tá aparecendo desfiado aqui? Porque eu fiz uma barra dupla, que é dobrar 2 vezes, para daí você fazer a barrinha. Isso faz com que não fique aqueles desfiadinhos saindo assim, sabe? Essa aqui eu acho que não foi. Ó, tipo essa aqui, que eu sempre falo que essa aqui foi a minha primeira, né? Ó, ai, não sei se vai dar. Ó, tá vendo? Que aparece os desfiadinhos aqui, ó. Isso aqui não é legal, né? Não é legal deixar. Então é interessante você pensar, vou fazer uma barra dupla, porque esse tecido desfia muito. Se for um tecido fino, como aquele que eu mostrei aqui da boneca, que eu passei o maior perrengue para fazer esse vestido dela, vou mostrar de novo. Se for um tecido fino tipo esse aqui, ó, talvez o melhor não seja fazer a barra, mas seja sim
você fazer só um acabamento, uma costurinha na borda, né? Que eu já vou falar sobre isso, vou dar um pequeno passo a passo aqui para vocês na mão para fazer. Outra coisa, pensando sobre roupa, e que eu já falei aqui algumas vezes também, é roupa forrada. Então a roupa forrada, cara, é muito interessante porque ela já fica com acabamento, eu não vou dizer perfeito porque eu odeio essa palavra, vocês já entenderam, né? Mas fica com um acabamento muito, muito, muito bom. Quando a pessoa vê aquele forrado, principalmente se você coloca tecidos diferentes, tipo assim, você vai fazer um vestidinho e daí você coloca o tecido de fora um, tecido de dentro o outro, cara, dá outra cara pra peça. O valor percebido aumenta demais, né? A pessoa que vê aquilo pensa, nossa, ela teve o cuidado de fazer forrada essa roupa. E, cara, o acabamento fica muito bom, assim. Você não precisa ficar se preocupando em fazer barrinha, em fazer não sei o que, sabe? Depois você faz até costura, que é uma costura de assentamento, mas assim, é mais um detalhe, entendeu? Não é uma coisa que você precisa fazer. Então, fazer uma roupinha forradinha fica muito legal, muito bonita e dá um acabamento maravilhoso no geral, assim, pra tua boneca, sabe? Quem olha aquilo já vê com outros olhos, né? E agora, gente, eu vou dar um pequeno passo a passo pra você que não tem máquina, tá? Fazer um acabamento no seu tecido de maneira que ele não desfie, né? Não é que ele não vai desfiar, é que vai diminuir esse desfiado, e mesmo que ele desfie, ele não vai estragar a tua peça, ele não vai desfiar a ponto de você estragar a tua peça, de você perder a tua peça, tá? Se você tem máquina, o que você vai fazer é fazer um acabamento de zigue-zague. Então, o que acontece? Você tem um tecido que desfia assim, certo? E você vai fazer uma pecinha pequena, digamos, tá? Você quer tomar o maior cuidado para que aquilo não desfie. O que você pode fazer? Você pode pegar isso aqui e passar uma costura zigue-zague aqui. Uma costura zigue-zague que faça assim, ó. Pega dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. Ou então você pode fazer passar na overlock, tá? Mas eu não tenho máquina de overlock, tá? E eu imagino que a grande maioria de vocês aí que tem máquina não tem máquina de overlock também. Então, se você tiver overlock, você vai passar overlock. Se você não tiver overlock, você faz o zigue-zague desse jeito. Ai, meu Deus, mas eu não consigo fazer com que pegue um dentro, um fora. Eu não tenho essa coordenação. Não tem problema, eu também não tenho. O que eu faço? Eu passo o zigue-zague e depois eu corto. Eu corto rente ao zigue-zague, tá tudo certo, tá? Dá na mesma. E na mão, eu não tenho máquina. Eu vou fazer na mão. O que eu vou fazer? Você vai fazer o ponto que tem esse nome horrível. Gente, eu perdi minha agulha, eu acho. Que tem esse nome péssimo, mas que funciona, que é o ponto chuleado. Eu acho esse nome muito feio. Mas é isso que você vai fazer. Eu só preciso achar minha agulha e minha linha, que não sei, acho que caiu em algum momento. Ah, achei. Aí, achei. E você vai fazer o ponto chuleado. Como que é o ponto chuleado? Para que você vai fazer esse ponto chuleado? Relembrando, estamos falando aqui de acabamento. Então, é para você evitar que o tecido desfie tanto a ponto de você perder a peça, tá? Então, você vai fazer esse pontinho aqui, aonde você achar que é necessário. Que você vê que o tecido tá desfiando muito, você tá com medo que ele estrague e tudo mais. Então, aqui eu tô com uma linha, que não é a linha que eu uso, tá? Gente, nem me perguntem, é uma linha de bordado essa aqui, porque eu tô na casa da minha mãe e ela tá me ouvindo, inclusive. Ela tem 0 coisas de costura aqui. Ela tem tudo pra amigurumi, mas tem 0 coisas de costura. Então, eu, tive que cavucar pra encontrar coisas pra fazer aqui.
Então, essa linha aqui não é a que eu uso normalmente é aquela linha 100% poliéster, Sancris, enfim, essas linhas assim de costura mesmo, eu uso dobrada. Aqui eu não vou usar dobrada porque é uma linha bem grossa já de bordado, só para mostrar para vocês. Coloquei um nozinho na ponta, nem dá pra ver, né? Um nozinho na ponta. E daí, o que você vai fazer? Ó, o ponto chuleado é assim. Você vai entrar no tecido, é como se você fosse fazer um zigue-zague na mão. E aí, você vai dar um espacinho. Deixa eu fazer na contramão aqui, ó. Aí, você vai dar um espacinho. E daí, você vai entrar de novo aqui, ó. Ó lá. Dá um espacinho e entra de novo aqui. O que é isso? É como se você estivesse fazendo aquele zigue-zague que eu falei. Dentro e fora da máquina. Você vai fazendo isso aqui, tá? Aqui eu tô fazendo bem exagerado, tá, gente? Normalmente a gente faz menorzinho, né? Bonitinho. Aqui eu tô fazendo tudo olhando ao contrário, porque é pra mostrar pra vocês. É isso. Ponto chuleado. Que é para você evitar que o seu tecido fique desfiando e que estrague a tua costura. Então, digamos que a tua costura tá aqui, ó. Você vai passar esse ponto chuleado aqui e vai evitar que você estrague a tua peça, perca a tua costura, enfim. Certo? Gente, então, nossa live de acabamento, sobre acabamento, foi essa, terminou. Eu vou fazer um resumo do que a gente viu aqui e eu quero que vocês me contem o que vocês acharam, compartilhem com quem vocês acham que precisa ouvir essas dicas, tá? Com quem vai gostar. Então, vamos lá. O que a gente viu aqui sobre acabamento para boneca de pano? O que eu quero dizer nesse vídeo, nessa live sobre acabamento? É acabamento das pecinhas da boneca e também de roupa, tá? Oi, Jane, boa noite, muito bom. Que bom, Jane, que bom saber. Vimos, então, sobre acabamento. Por que é importante quem quer fazer boneca de pano ou quem já faz, pensar no acabamento? Porque acabamento é durabilidade. Quanto melhor o acabamento, melhor a durabilidade. Isso é inquestionável, né? Então, você precisa sim pensar no acabamento da tua boneca. A gente viu aqui que é importante você pensar já desde o início do teu projeto. Então, escolher o tecido, já tem que pensar, ele desfia? Ele tem boa qualidade? Ele mancha? O que eu posso fazer para melhorar essas coisas? Tudo isso a gente falou. No desenho, o que a gente precisa pensar na hora de passar o risco do molde para o tecido, né? Escolher o material certo ali para passar esse desenho. Na costura, dependendo do tecido, você pode ser um pouco mais rigorosa ou menos rigorosa para ter um ótimo acabamento. No corte, você tem que fazer picotes ali no tecido, nas quinas, abrir as costuras também é bem legal. Roupa, você tem que pensar na barra, como que você vai fazer? Você vai fazer uma roupa forrada? Já é um ponto a mais, né? E também eu passei para vocês um passo a passo bem rapidinho para você fazer um acabamento legal ali no seu tecido à mão mesmo. Então, se você não tem máquina, você já consegue aplicar isso aí nos seus tecidos para melhorar o acabamento das suas bonecas. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui em pleno 28 de dezembro, quase em 2023. Obrigada. Então é isso, um beijão e até uma próxima. Tchau, tchau.